Uma boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pergunta para o Vitor. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nessa série de vídeos Pergunta para o Vitor eu respondo vídeos ao vivo da minha audiência sobre como você, familiar de alcoolista, pode levar as melhores maneiras, as melhores estratégias para você, familiar de alcoolista, levar quem você ama a parar de beber da forma mais rápida, mais eficaz e mais científica e séria. E quando ele promete, a pergunta dela é a seguinte, e quando ele promete que vai parar de beber e eu acredito, estou ajudando ou estou sendo apenas uma codependente? A pergunta é sobre acreditar nas promessas, né? Se você acredita na promessa de uma pessoa que você convive, que você ama, isso é atrapalhar a pessoa na medida em que você mantém a ingenuidade. Como assim? Deixa eu reformular isso aqui. É o seguinte, se você está buscando ajudar o alcoolista que você ama e você costuma sempre acreditar em tudo que ele fala, perceba uma coisa, o alcoolista que está bebendo, que ainda não conquistou uma sobriedade sólida, ele vai estar com a cabeça dele, com a mentalidade dele voltada para beber. Certo? Isso não é uma decisão racional. A gente pode entrar mais profundamente em outro momento sobre porquê, como é que funciona o alcoolismo, o que mantém o alcoolista assim, mas tem a ver com o funcionamento cerebral dele. Enquanto ele segue bebendo dessa maneira, ele tende a buscar subterfúgios, artifícios para continuar bebendo. E muitas vezes, ele próprio fica dividido entre parar de beber e tropeça. Então isso não é tão simples assim. Se você não entende sobre alcoolismo, você vai tender a repetidas vezes acreditar em promessas que ele não deveria nem ter feito. Aí que começa o problema. Muitas das promessas não deveriam nem ter sido feitas, porque muitas vezes elas mostram também a imaturidade do processo, não só do familiar, mas a imaturidade do processo do alcoolista. Porque pensa só, parar de beber é um projeto. Parar de beber é uma empreitada, é um objetivo que se busca, que se alcança com dedicação, com comprometimento. Se a pessoa vai lá, ela se compromete, eu fiz uma promessa para você, eu estou fazendo alguma coisa, vou emagrecer e prometo para você que vou perder, sei lá, alguns quilos. E daí eu não perco esse peso? Quer dizer o quê? Significa que houve uma imaturidade no processo. Tanto a pessoa que prometeu, quanto a pessoa que acreditou, repetidamente isso, tem imaturidade no processo, precisam aprender mais sobre a mudança, sobre formas mais eficazes, entender e conseguir diferenciar quando um tropeço foi um tropeço e quando esse tropeço constitui numa falsa impressão de melhora. E tudo isso se consegue com o quê? Com experiência prática e entendimento dos conceitos, né? Você não precisa viver 100 anos a mesma vida para ir aprendendo. Você pode aprender com o que se tem de ciência, com o que se tem de conhecimento e você utilizar esses conhecimentos para a sua vida, para acelerar o processo de mudança seu e do seu familiar. Agora, a pergunta dela, estou sendo apenas codependente? Codependência não existe. Tá? Codependência, esse aqui é um canal sério, esse aqui é um canal baseado em ciência, tá? Eu falo aqui coisas baseadas em ciência. Tá? A gente pode até ter outro momento para discutir da onde tirei cada coisa, mas isso aqui, por ser um canal para leigos, eu posso até responder na medida em que me perguntarem, né? Isso aqui é para leigos, para familiares de alcoolistas, mas codependência é um conceito que não é um conceito técnico. Eu sou uma pessoa que particularmente não concordo, eu não emprego o termo codependência por acreditar que ele faz mais mal do que bem, e não sou só eu que estou dizendo isso. Você pode procurar na maior entidade de diagnóstico em saúde mental, a Associação Americana de Psiquiatria, você pode procurar à vontade aqui, você não vai achar o termo codependência. E se você procurar também no Código Internacional de Doenças, você não vai encontrar codependência. Por quê? Porque é um diagnóstico que é uma rotulação que não é validada cientificamente. E eu não estou dizendo isso, Vitor, mas a coisa precisa ser validada cientificamente para a gente reconhecer como legítima? Eu poderia até entrar nesse questionamento na medida em que eu não acreditasse. Eu acredito que codependência, o rótulo da codependência, atrapalha mais do que ajuda, certo?
Então eu não acredito que você é codependente, eu acredito que você é inexperiente, ingênua e pode aprender mais. E você pode se desenvolver, e isso é aprendido. Não tem segredo, não tem mistério. Se você estiver disposta a aprender como lidar com o seu familiar alcoolista, você vai entender melhores formas de causar essa mudança, melhores formas de entender as promessas, o que elas significam. Vai ser muito mais fácil para você prever como lidar com isso e prever quando as promessas têm mais chances de serem cumpridas. E aí sim você vai poder ter muito mais resultado. Isso não significa que você seja codependente, né? Porque você ter um familiar alcoolista é um desafio, não é mesmo? É um desafio. É um desafio. Ninguém nasce sabendo lidar com isso. E geralmente nasce num ambiente que já não está em perfeitas condições, né? Pode existir, ou o ambiente não estava em perfeitas condições, né? Perfeição também, não quero desqualificar o ambiente que o alcoolista promove, mas eu quero dizer assim, é um ambiente social estressante, é um ambiente social desafiador, que exige então o quê? Preparo. E na escola a gente aprende o quê? Matemática, ciência, português, história. Não aprende a se comunicar, não aprende a conviver, não aprende a lidar com as emoções, e aí? Você vai precisar desses aprendizados para você conseguir vivenciar e superar uma situação tão desafiadora quanto o alcoolismo na família. É uma ingenuidade achar que isso é uma coisa que, eu deveria saber fazer isso e me sentir mal por não saber. Isso é uma coisa que você aprende, e é o que você está buscando aprender aqui. Espero eu. Certo, gente? O que vocês acharam dessa resposta? Vamos ver. Tem mais algumas perguntas aqui. Muito obrigado pela pergunta. Outra pergunta muito importante, muito interessante, tá? Que é a seguinte: como envolver filhos adolescentes para ajudar o pai nesse processo? Essa pergunta ela é muito importante se você tem filhos adolescentes, se você tem filhos menores, você precisa ouvir essa resposta que eu vou dar agora, porque ela é uma resposta muito importante e ela vai te ajudar a entender muitos dos fundamentos que vão te ajudar a conquistar a sobriedade da pessoa que você ama. Eu há pouco vinha falando sobre a complexidade do sistema que se cria ao redor do alcoolista. Sistema familiar, estou falando aqui da família, tá? Vamos pegar mais a família. Por exemplo, o alcoolista começa a beber, começa a criar e causar uma diversa quantidade de problemas, dificuldades de relacionamento, dificuldades até dos próprios autocuidados dele. E o que vai acontecendo? A família vai ter alguma reação a isso, que pode, mesmo que a família não saiba, mesmo que a família não queira, essa reação da família vai causar um impacto no alcoolista. Aí tem gente que fala, Vitor, você culpa a família? Não, eu estou aqui para buscar solução, não estou aqui para buscar o problema. Estou aqui para buscar culpados, eu estou aqui para buscar solução com vocês. Com você que está me assistindo. Esse é o meu compromisso com você. E o que eu estou querendo dizer para você aqui? Que se você não tiver... O alcoolismo ele vai se alimentando pelo quê? Pela falta de consciência a respeito de o que está acontecendo, de o que serve para quê, qual é o valor das coisas, qual é o lugar das coisas, né? Tanto que a pessoa passa muito tempo bebendo, ao invés de passar mais tempo cuidando das coisas que são suas prioridades. Não é disso que o alcoolismo se trata? Não é isso que incomoda as pessoas que bebem demais e a família? Agora, e a gente tem que entender que para reagir a isso, para superar isso, para enfrentar isso, para deixar isso para trás, para virar a página, para conquistar a sobriedade, a autonomia, nós precisamos aqui de uma postura de liderança. Alcoolismo, desordem. Nós precisamos o quê? De alguma ordem. E eu não estou aqui dizendo qual é a receita de bolo exata. Como você tem que educar os seus filhos. Eu estou ajudando você a examinar a consequência disso, a consequência das decisões que vão ser tomadas em relação aos filhos. E quando se trata de você trazer os seus filhos adolescentes para ajudarem o pai alcoolista, isso não pode ser feito de maneira alguma que soe que o fardo de fazer esse pai parar de beber, de ajudar esse pai de alguma forma, seja de responsabilidade de pessoas
que, por serem adolescentes, também estão num processo de maturidade cerebral, de autocontrole, de autoavaliação, de desenvolvimento da própria identidade, não são as pessoas ideais para você convocar para prestarem um auxílio ao pai. Claro que é interessante que os filhos possam participar na medida do possível de colaboração e ter responsabilidades, mas assim, é necessário para ter um ambiente familiar estável, saudável, em que os filhos se sintam acolhidos, que podem confiar, que tenham um amadurecimento emocional seguro, que eles se sintam filhos. E daí, se eles já se sentem mal, vamos colocar desses termos assim, ó, se os filhos já estão chateados, descontentes ou inseguros porque o pai tem um problema grave de comportamento, de saúde, que ele continua bebendo e causando problemas, e continua bebendo, e ele está envolto nesse problema de saúde, né? Esse problema mental, esse problema que precisa ser lidado com uma estratégia, com seriedade, com uma maturidade muito grande. Se você colocar o seu adolescente com esse papel, com esse dever, o que vai acontecer? A escala pai, mãe, filhos, né? Vamos pensar que tem um triângulo aqui. Começa a subir. Aí o adolescente sobe, o pai desce. Então, Vitor, o filho não pode colaborar? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que é o seguinte, precisa manter a estrutura, a hierarquia familiar. O problema do alcoolismo é um problema para ser resolvido entre adultos, certo? Um problema para ser resolvido entre adultos. Crianças e adolescentes não são suportes sólidos, porque na medida em que você se apoiar numa criança e no adolescente, o peso dessa coisa, junto com o peso do amadurecimento, vai causar algum impacto que pode ou não ser muito deletério para esse filho adolescente. E daí você tem uma opção. Olha, será que eu, como mãe, eu entendo, poxa, a mãe tá lá, Vitor, mas essa mãe, ela tá sozinha, ela tá chateada, ela tá preocupada, ela quer apoio de algum lugar. Existem muitos locais para você buscar apoio. Né? Você pode vir aqui assistir as lives, é um local possível. Tem vários outros locais para você buscar apoio, várias amizades para você buscar, outros membros da família. Agora, quando você coloca para buscar o suporte, né? O comprometimento, a postura de liderança de um adolescente, você acaba fragilizando o sistema familiar e causando uma coisa que o alcoolismo não causa primariamente, que é o efeito dominó. O efeito dominó é o quê? Um cidadão começa a ter um problema com álcool, ter dificuldades, né? todo prejuízo por conta do alcoolismo, e vai ter o seu estágio lá de poder reconhecer isso, mas até que isso aconteça, os prejuízos vão acontecendo. E o que é o efeito dominó? É quando a família reage de uma forma tão desproporcional ou improdutiva, ou começa a colocar uma carga desequilibrada nos outros membros da família, que acontece o quê? Aí começa a ficar a esposa deprimida, aí começa a ficar o filho ou deprimido, ou rebelde, ou simplesmente desconectado dessa família. E começa a perder a atração justamente naquilo que tem mais poder no mundo para reverter a situação do alcoolismo. Então, assim, como envolver os filhos e adolescentes nesse processo? De acordo com a faixa etária deles. Eles não podem ter responsabilidade, eles não podem ter uma responsabilidade. Agora, meu filho, você vai guardar segredos. Não vai criar segredos entre o pai e o filho, entende? Não vai triangular, você não vai começar a colocar o filho no meio do seu relacionamento. Entende? Não vai colocar o filho para resolver esse problema. Entende? Não pode soar assim para ele. Porque senão ele ganha um dever. E que direito ele vai passar a ter? Ou você vai começar a ensinar para o seu filho que ele começa a ter muitos deveres e daí isso não dá nenhuma autoridade para ele. Tende a criar um desequilíbrio em casa. Percebe? Então eu não aconselharia você colocar o seu filho adolescente para ajudar o pai dele no processo. Agora, o que pode ajudar no processo, o filho adolescente pode ajudar ou pode não atrapalhar, é você, o pai ou a mãe que não bebe, que vai ser a pessoa que vai adotar uma postura de liderança, de acordo com o que eu acredito, que é mais eficaz, que é mais útil, que é mais rápido, que é mais veloz, que me parece para mim mais coerente, né? É uma forma de enxergar isso.
você mantendo um bom relacionamento familiar, você não descuidando as necessidades, você mantendo o diálogo em casa, certo? De acordo com o nível. Tem problemas que são dos adultos, que os adolescentes e as crianças não têm nada a ver com isso, que eles não têm que se envolver. Tem gente que fala assim, olha, Vitor, eu estou muito deprimida com o meu esposo que está bebendo todos os dias. O que é isso? É que eu estou deprimida porque eu tinha uma expectativa que o meu esposo não está cumprindo, não está correspondendo. Toda a expectativa que eu coloquei em cima dele não se cumpre, Vitor. Isso me deixa deprimida e desanimada. Sabe por quê? Porque você está colocando essa expectativa numa pessoa que não está tendo condições agora de suprir a sua expectativa. E aí, você vai ficar só esperando ele suprir a sua expectativa? O que vai acontecer? Você vai ficar mais chateada, mais desanimada, vai criar um clima em casa de um atrito violento. O que vai acontecer? Ele vai beber mais, porque ele está com a mente, não está normal. Tá, né? O alcoolista está com a mente que está com o condicionamento da mente dele não está normal. Por isso que precisa de uma estratégia, percebe? Agora você lidar como se fosse é só porque ele prefere beber, daí eu estou deprimida que ele está bebendo. Qual que é a melhor solução para isso? É você cuidar de você e entender como agir. Cuidar de você e entender como agir para conseguir o resultado que você deseja. Certo? Olha, o mal do alcoolismo, que acabamos ficando muito tão inseguros e doentes, acabamos denegrindo junto, infelizmente, é algo mais denso. Cada caso com seus casos. Muitos casos são deprimentes. Olha, vamos ser honestos aqui. Vamos ser honestos aqui. Existe algum caso de alcoolismo que não é deprimente, que não é triste, que não é difícil? Isso aqui virou campeonato, gente. De qual caso é pior? Né? Qual é? Olha, tem casos que são deprimentes, ok. Agora assim, quando a gente deixa para fora a responsabilidade pelos nossos comportamentos, acabou pra gente. Entende? Ah, Vitor, mas assim, é por causa dele que eu sou insegura. Pô, virou insegurança tua, problema teu agora. Porque na medida em que você coloca para fora o problema que está acontecendo, você coloca para fora a solução. E você coloca um poder nas mãos de uma pessoa que não está nas melhores condições de cuidar de você e você merece ser bem cuidada. Então você não pode esquecer disso. Certo? Vamos ver aqui mais, tem bastante coisa. Tem me ajudado muito, que legal, fico muito feliz. Boa noite, preciso muito de ajuda. Meu esposo bebe muito. Já estamos passando dos limites. Não sei por onde começar. Então, por onde você começa? Primeiro você está começando bem, né? Olha, você está aqui, você está começando bem, você está assistindo esse vídeo, você está começando juntando informações, né? Você começa juntando informações. Você vai ver uma série de formas diferentes de lidar com o alcoolista, né? Você vai ver várias formas diferentes. Aqui, eu, Vitor Blasius, pela minha experiência, pelos meus estudos, né? Eu tenho uma mentalidade de lidar com o alcoolista em que eu acredito muito no poder da família, quando a família sabe como lidar com o alcoolista, quando a família quer lutar para vencer o alcoolismo. Eu acredito que é a forma mais rápida e a forma mais sólida de conseguir que o alcoolista deseje parar de beber e a família possa contar com a colaboração dele. E a parte mais difícil, para quem está começando, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu quero que hoje você pegue e memorize ou anote isso que eu vou te dizer. Porque você vai esquecer o que eu vou dizer agora. Se você for como eu, e como a maior parte das pessoas, porque quando eu comecei a aprender sobre alcoolismo, é a coisa mais fácil de esquecer. Isso vale para qualquer mudança de comportamento humano. E sem esse elemento que eu vou te falar agora, a mudança não vai ocorrer, nem em você, e nem no alcoolista, e nem em ninguém. A primeira coisa que precisa ser o foco principal, e é a coisa mais importante de todas, e eu vou te contar uma história disso. Quando eu comecei minha residência médica em psiquiatria, lá no Hospital de Clínicas, lá na URGS, em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, eu fui para lá para estudar psiquiatria.
E aí eu passei no estágio da dependência química. Eu tinha uma professora, eu gostava muito dela e tal, fui aprendendo com meus supervisores. E residência médica é um treinamento em serviço, que você vai aprendendo e vai atendendo pacientes com supervisão de pessoas mais experientes. E daí era um ambiente muito rico de estudo, de discussão de casos e tal. Aí acontece o quê? Passei pelo módulo de dependência química, né? Acabei que eu viciei naquilo e fiquei lá muito mais optativo, né? Fiquei mais do que qualquer um que eu conheço lá. Talvez uma pessoa ficou mais que eu, mas é um outro caso. Aí é o seguinte, o que acontece? Eu comecei a achar que para tratar os pacientes, e eu achava isso, porque eu tinha um modelo médico antigo, que para tratar uma pessoa e para fazer uma pessoa mudar, o que essa pessoa precisava era o como. Era o como. Como parar de beber? Então eu fui lá. Beleza, eu queria ajudar os meus pacientes a parar de beber. O que eu fui fazer? Chegou lá o Vitor, todo cheio de si, né? Contente pra caramba. Tive a oportunidade de estar naquele lugar que eu queria, passei na universidade que eu queria, estava feliz, cheguei lá todo cheio de mim, estudei bastante sobre como parar de beber, dominei todas as estratégias, estudei demais sobre como fazer para parar de beber. E aí eu comecei por um grupo de pacientes muito motivados a parar de beber. E eu achei que beleza, olha que beleza, fiquei quase um ano nessa. E eu começava a ensinar para os pacientes como parar de beber. Quais as estratégias, as técnicas, como eles fariam para parar de beber. E isso funcionava relativamente bem. Aí uma professora minha chegou e não existia um serviço naquele ambulatório que eu trabalhava, que era o seguinte, existiam alguns pacientes que vinham para o tratamento que não estavam tão interessados assim em parar de beber. Tá, Vitor, mas por que é que eles iam para o tratamento? Porque alguém mandava, para não perder um casamento, para não perder o emprego, por alguma outra razão. A última conversa que existia lá era sobre como parar de beber, porque eles não queriam parar de beber. Estavam lá por razões paralelas. E daí quando uma pessoa não tem vontade de parar de beber, o que ela faz? Ela nem te escuta, ela inventa desculpas, ela muda de assunto, ela nem presta atenção no que você está falando. Então não adianta você falar o como para essa pessoa. Então, o que eu comentei a essa professora? Ninguém atendia esses pacientes, ninguém queria, não existia nada para esses pacientes. Porque ninguém gostava de atender esses pacientes. Porque olha só, a maior parte das pessoas tem a crença de que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. A maior parte das pessoas tem a crença de que a pessoa tem que chegar no fundo do poço, tem que quebrar a cara, senão ela não vai querer mudar. E eu também tinha essa mentalidade. E eu comecei a pensar e perceber, e eu fiquei bravo com essa professora minha, porque ela queria que eu montasse um grupo de terapia só para os pacientes que ninguém queria atender. E eu fiquei bravo com ela, eu fiquei bem bravo, essa história, até hoje eu dou risada com ela, mas eu fiquei bravo mesmo com ela, eu gosto muito dela, eu tenho contato com ela até hoje, mas eu fiquei bravo com ela. Por quê? E eu comecei a entender, ela falou assim, Vitor, isso é importante, e olha só, você vai entender por que você está fazendo isso. Só que eu não tinha entendido ainda por quê. Eu achava que ela queria simplesmente que eu começasse a trabalhar de graça. Eu comecei a ficar paranoico com ela. Achei que ela não queria me ajudar, que ela queria me botar de burro de carga para fazer um trabalho que ninguém mais queria fazer. E o que acontece? Eu comecei a atender nesse grupo, montei lá e fiz tudo o que eu sabia. Usei as minhas armas da época, que era o como parar de beber. Como parar de beber é fácil. Qualquer um aprende, não demora muito. Não tem grandes segredos sobre como parar de beber. Sabia? Não tem grandes segredos. É a parte mais fácil. E é a parte que a maior parte dos tratamentos passa fazendo nesse país. Porque a maior parte das pessoas não entende isso, nem entre os profissionais. Porque o que acontece? Os profissionais esperam que o paciente chegue já lindo, bonito, formoso, querendo parar de beber. Isso é assim, ó. Poucas vezes na minha vida eu vi isso acontecer tão assim. Nossa, chegou uma pessoa querendo parar de beber de cara. Então o que acontece? É por isso que várias vezes você marca uma consulta com um psiquiatra e o seu familiar não vai, ou dura pouco tempo, ou não adianta tanto. Porque a maior parte das pessoas não está preocupada com o porquê. Com o porquê. Eu quero que meu familiar pare de beber. Eu já entendi o porquê. Só que ele ainda não. E daí, quando eu não entendi isso naquele grupo, eu brigava com os pacientes. Chegou um dia...
E eu tô contando para vocês porque eu sei que vocês também passam por isso. E assim, o que acontecia? Eu brigava com os pacientes, brigava, né? Eu gritava com os pacientes às vezes no grupo. Era insuportável para mim. Era insuportável para mim. Por quê? Porque eu ainda não tinha entendido que o que é mais importante era o trabalho que eu achava que eu estava sendo colocado para ser sacaneado. Que o trabalho mais importante em toda a recuperação do alcoolismo e o mais negligenciado pelas pessoas, o mais negligenciado pelos profissionais, porque não se entende isso. Demora para cair essa ficha. É o porquê. Eu tenho que entender o porquê. Olha, o que está acontecendo? Por que está acontecendo o que está acontecendo? E por que o meu familiar iria querer parar de beber? Porque no ponto em que você percebe como criar esse interesse nele em parar de beber, o mundo vira. O mundo vira e você para de ter que correr atrás dele. Entende? E daí você, estou passando dos meus limites. Provavelmente você está querendo buscar resolver a casa pelo telhado. Volta um passo atrás. Por quê? O que está acontecendo? Porque daí, depois de um tempo, eu até fiquei bravo. Enfim, talvez uma história para outro momento. Mas aí essa professora um dia foi lá comigo, fez isso, atendeu os pacientes um dia, e eu passei a ver o grupo de uma outra forma. E aí eu entendi racionalmente. E aí eu comecei a estudar e treinar, praticar uma nova forma de diálogo com os pacientes, uma nova forma de trazer os assuntos para os pacientes. E começou que no começo era eu sempre tentando convencer eles que eles precisavam parar de beber, pelo amor de Deus, como é que pode, como é que não enxerga? E eu sofria com isso. Eu chegava em casa mal. E os pacientes ficavam bravos comigo. E eu achava que eu estava fazendo o meu melhor, só que eu achava que era isso que tinha para ser feito. E que eles que não queriam me escutar. Aí o que acontece? Quando eu comecei a entender que tinha uma outra forma, eu comecei a fazer isso. Cara, eu juro por Deus, é por isso que eu tô aqui hoje. Porque eu comecei a entender que tem uma forma, que existe um jeito que é 1000 vezes mais leve, que é 1000 vezes mais rápido. E eu comecei a ver os pacientes um lado deles que eu nunca tinha visto antes. E eles convenciam. Eram eles que estavam falando sobre os motivos que eles tinham para parar de beber. E é isso que eu comecei a perceber que os familiares não sabiam, assim como eu também não sabia. E que é o que dá mais resultado. Quando a família começa a entender isso, fica mais leve e fica mais fácil de um alcoolista parar de beber sem sobrecarregar ninguém. Então, se você hoje está deprimida, está sobrecarregada, eu não estou dizendo que não dá tristeza ver o seu familiar. Claro que vai dar tristeza ver o seu familiar mal. Claro que vai dar tristeza ver as coisas não indo bem. Isso é não ter sangue de barata. Como é que você não vai sofrer vendo a pessoa que você ama se destruindo, ela não te escutando mais? Você já perdendo o diálogo com ela, já não sabendo mais como reverter essa situação, como é que não vai ficar triste, chateada? Só que o melhor antídoto para isso é você entender o porquê que está acontecendo isso, como é que está acontecendo, como é que isso se cria. Porque à medida que você vai entendendo, aí a sua força vai sendo usada de formas que tragam resultado. E aí o problema vai começando a resolver, daí você vai percebendo que, poxa, dá para fazer de uma outra forma. Então você que está aqui pelo primeiro dia, é um bom começo, acho que é um bom começo você começar a entender isso. Então me conta aqui, eu quero saber, é o seu primeiro dia? É o primeiro dia que você está vendo esse vídeo aqui? Que você está me conhecendo, que você veio numa live minha, que você viu um vídeo um pouco mais longo? Coloca para mim, para eu saber aqui, ó, #novata, fala o seu nome, fala que cidade que você é, eu vou ler isso daí, eu adoro saber as pessoas que me acompanham. E se você já me acompanha há mais tempo, vamos com aquela coisa tradicional nossa lá, #veterano, veterana, ou melhor, #somos 1%. Somos 1%. Por que somos 1%? Porque eu te desafio, tá, a achar outros lugares que te digam, ou outras pessoas, quantas pessoas que você sabe que ouvem de alcoolismo, que sabem, por exemplo, que codependência não existe tecnicamente. Que é um termo leigo, que a ciência não concorda, que existem formas muito melhores de entender esses problemas, que trazem muito mais solução. Então, por isso que eu digo, somos 1%, porque aqui a gente encontra informações que quase ninguém sabe, de qualidade, sobre o alcoolismo.
Primeiro dia, Feira de Santana, Leila, Feira de Santana do Deserto, é isso? Primeira vez, somos 1%, coisa boa. Virgínia, olha, tem umas alunas minhas aqui, somos 1%, boa, boa, boa. Olha, vamos ver, tem muitas perguntas, vamos ver. Tá. Veteranos, sejam muito bem-vindos. Caruaru, Pernambuco, olha que coisa boa. Deve estar calor aí, né? Aqui no sul tá frio. Meu primeiro dia, Regina, seja muito bem-vinda. Olha, o YouTube tá um pouco caindo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Olha, perguntas, gente, tem muitas perguntas, eu vou dar prioridade para as perguntas que forem um pouco mais claras, tá? Então, se você quer que eu responda a sua pergunta, a melhor forma de fazer isso é fazer uma pergunta um pouco mais clara. Quanto mais específica for a sua pergunta, mais fácil de eu te responder uma coisa que você quer saber, tá? Então, eu estou selecionando perguntas que forem mais claras, que tem várias, tá? Então, se eu não responder sua pergunta, tenta colocar de uma forma um pouco mais clara e aí eu vou responder, tá? A primeira live de Araucária, Paraná. Veterana, bom demais saber que não somos codependentes. Esse negócio não existe, é loucura, é loucura. Eu acho loucura o negócio de codependência. Pensa bem, quem não é codependente? Quem ama alguém é codependente. Não se afetar pelo... Opa. Quase ferrei o negócio aqui, peraí. Doutor Vitor, te ouvir me faz ficar de tanque cheio e olhar com outros olhos o alcoolista que eu amo, que possa olhar um futuro lindo para nós sem álcool. Boa! E é isso que enche o meu tanque também, é saber que você está aqui comigo, saber que você está lutando para transformar a sua família, que eu tô louco para ouvir a sua história de superação depois. Brasília, coisa boa! Olha, vamos ver. Leila, vamos ver. A briga entre pai alcoólatra com filho adolescente. A briga entre pai alcoólatra com filho adolescente. Tem duas perguntas assim. Por que tanto ódio? Principalmente, olha, quando ele bebe, olha, o ódio que meu filho sente pelo pai quando está sob efeito do álcool. Olha só, da onde vem o ódio? O ódio de qualquer pessoa pelo alcoolista. Por que dá ódio de uma pessoa? Por que dá raiva? Tá? Ódio é um assunto, assim, não me leve a mal, mas ódio é um assunto que eu gosto muito, porque eu estudei muito ódio. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o ódio, porque o ódio, ele é uma emoção muito importante da gente entender, porque o ódio, se a gente não compreende como ele nasce, como ele pode afetar a gente, ele nos paralisa. E ele deveria ser um sentimento, ele é feito para ser um sentimento, que é para a gente buscar a autoafirmação. Quando é um ódio numa mente madura, numa mente preparada, esse ódio ele é exposto na medida da autoafirmação, você defender os seus pontos de vista sem atacar o outro. Quando o ódio ele é mais imaturo, quando esse ódio é mais improdutivo, ele vem de quê? Da falta de compreensão sobre si e sobre os outros. Quando eu não me conheço, quando eu não entendo os motivos do outro, eu começo a achar que aquela pessoa está contra mim, ou eu começo a achar ou inferir sobre as intenções por trás daquela pessoa, eu começo a sentir que eu sou frágil e que eu tenho que me defender dessa pessoa, portanto eu sinto um sentimento de buscar me defender, e é um sentimento de ódio. Que visa o quê? Um ódio imaturo, ele visa destruir o outro, ele visa controlar o outro, ele visa causar a dor ao outro. Só que não é ligado à vida o sentimento de ódio na medida em que ele é para destruir outra pessoa. Ele é fruto de uma falta de compreensão. Ele é fruto de uma falta de autocuidado, de contato com a própria vida, porque ninguém tem a necessidade de causar o mal ao outro. Isso não é uma necessidade humana natural. Certo? Então, assim, um filho adolescente, pensa só, você que está me acompanhando aqui, tá?
Eu presumo que o meu público é de pessoas adultas, né? Presumo isso. Eu falo para adultos. Geralmente, faixa etária até maior de 30 anos em geral. Alguns um pouco abaixo, mas adultos. Adulto consegue entender melhor as coisas, não é mesmo? Pensa você 10 anos atrás, como é que você entendia o mundo e os outros. Agora pensa você adolescente, como é que você entendia o mundo e os outros. Aí um adolescente olha para o pai dele bebendo demais, olha para o pai dele deixando de corresponder com as expectativas que se tinha de um papel de pai, um papel de esposo, enfim. Essa pessoa que não está nas suas melhores condições, que não está mostrando o seu melhor lado por conta do alcoolismo. Como é que essa pessoa vai entender? Ela vai entender de uma forma pobre, superficial e com ingenuidade. Porque ela não entende, porque ela não tem experiência de vida, ela não tem experiência das próprias emoções, ela não tem experiência de relacionamentos. Então, o que tende a acontecer? O filho adolescente pode ficar com raiva e frustrado. Se até os adultos ficam com isso, presos na raiva, remoendo o ódio para o alcoolista não ser como se esperava que ele fosse. E daí começa a agir improdutivamente com o alcoolista, dando o quê? Murro na parede. Né? Se o adulto faz isso, se é desafiador para nós adultos, eu acho que o melhor sentimento que a gente pode nutrir para um adolescente que tem raiva, que tem ódio do seu pai que bebe demais, é compaixão. É compaixão. Compaixão, amor. Amor, de verdade. Mãe, pai, você que tem um filho adolescente que está bravo com o outro pai dele, pensa o seguinte, vem dor para ele sentindo esse ódio desse pai. Vem decepção. Por quê? Porque os filhos esperam muito dos pais, né? E não só esperam, mas precisam muito dos pais para se desenvolverem emocionalmente. Então, se um pai não está conseguindo prestar esse suporte emocional para esse filho, tende a gerar ódio, tende a gerar incompreensão, falta de diálogo, certo? E o que vocês acham, gente? Faz sentido? Então, a solução para isso é o quê? Compaixão. Compaixão. Vitor, mas é difícil ter compaixão quando a gente está vivendo num ambiente cheio de estresse do alcoolismo. Eu entendo. O instinto é cavar um buraco para ele cada vez mais fundo. Cultivar compaixão é desagradável para a mente, num estado de frustração. Mas a gente precisa disso, na medida em que a gente quiser ficar acima disso e poder sair disso e poder resolver isso, poder sobreviver emocionalmente e buscar o melhor para você e para sua família, né? Porque se na sua vida não vale a pena lutar por você e pela sua família, você está lutando pelo quê? Né? Você está lutando pelo quê? Vamos ver. Olha só, já estamos chegando no final. Estão gostando dessa live? Clica no joinha aqui, compartilha com outras pessoas também, clica no coraçãozinho para eu saber se você está gostando desse conteúdo, certo? Que eu estou preparando várias outras linhas editoriais para eu saber qual linha de conteúdos eu trago. É muito importante para mim o seu feedback. Se está sendo bom, se não está sendo legal, dê suas opiniões. Você pode mandar depois por e-mail, por direct também, porque eu quero poder trazer o melhor que eu puder, da melhor forma possível, que seja mais palatável, mais tranquilo de se assistir também, para você poder aproveitar esses conteúdos que têm o objetivo de te ajudar a transformar a sua história. Olha, Heloísa... Doutor, essa é veterana das boas, né? Doutor, acho que devemos validar os nossos sentimentos para conseguirmos fazer transformações. Validar, né? Validar os próprios sentimentos. Olha, mesmo que o seu sentimento é raiva, é ódio, valida e se conecta com a sua necessidade. Eu tenho compaixão imensa pelo meu filho, por isso estou sofrendo demais. Não, minha amiga. Não, minha amiga. Olha só. Talvez eu vou fazer uma live sobre compaixão. Compaixão não dói. Compaixão não dói. Se você está sentindo dor porque você tem compaixão pelo seu filho, você está nomeando os sentimentos de uma forma pelo menos diferente da minha, tá? Diferente da minha. Eu tenho compaixão demais pelo meu filho, por isso eu sofro. Tenho compaixão demais pelo meu filho, por isso eu sofro. Não. Você sofre
vendo seu filho e acha que isso atrapalha, isso não é compaixão. Isso é imaturidade. Paulada atrás de paulada, né? Eu digo isso com carinho, tá? É o que? Imaturidade. Você não entendeu que o seu filho precisa de você forte. Você não entendeu que o seu filho precisa, às vezes, do não. Que ele precisa, às vezes, do limite. Você não entendeu. E aí, talvez você possa ficar sentindo dor. Porque, eu sofro com o sofrimento dele. Se ele está sofrendo, você pode sentir as coisas com ele sem isso te atrapalhar. Isso não é compaixão. Aí você está se perdendo com você. Compaixão é um sentimento que ele se espalha. Compaixão é um sentimento que nutre, ele é um sentimento de entrega, ele é um sentimento que não, quando você dá compaixão para alguém, não sai nada de você, só cresce. Faz sentido? Olha, tem uma questão aqui importante, que alguém me trouxe aqui, e o pessoal me coloca no direct, tá? E daí eu coloco aqui na caixinha. Deixei de viver a minha vida para viver a do meu filho. Tentei de tudo. O problema é que me culpo. Olha só essa frase. Eu quero que a gente está chegando no final da live. Eu quero que você preste atenção nessa frase para você caçar dentro da sua cabeça se na sua cabeça você também não tem esse tipo de pensamento. Ó, esse assunto é forte, né? É forte, mas vamos falar dele. Olha só. Difícil não sofrer com as consequências do alcoolista. Eu diria que, poxa, como você não... Eu acho impossível você não sofrer com coisas ruins que estão acontecendo. Agora, o negócio não é não sofrer. O negócio é diferenciar dor do sofrimento. Dor é quando você está vivendo uma situação ruim e você faz uma série de coisas que só atrapalham... Não, desculpa. Eu tô com duas coisas na cabeça. Deixa eu organizar meu raciocínio. Dor e sofrimento. Dor é aquilo que é inevitável na vida. Dor é aquilo que é inevitável. Coisas ruins acontecem. Dói. Porque nós somos vivos, nós somos humanos. Agora, sofrimento é quando a gente busca evitar a dor ou quando a gente não sabe lidar com as coisas ainda. Tá? Tem sofrimentos que são evitáveis. Quanto mais você aprender, mais vai ficar fácil você conseguir sentir menos sofrimento. Dor é inevitável, sofrimento aí já não é inevitável, aí a gente já consegue lidar melhor. Ah, Vitor, como é que eu não vou ficar triste vendo meu filho se destruir pelo álcool? Poxa, que bom que você está triste, que bom, isso mostra coisas muito boas de você, mostra coisas muito boas. Muita gente não consegue ter esse nível de amor por ninguém e não consegue ficar triste pelo outro quando o outro vai mal. Então que bom que você está triste porque quem você ama não está legal. Que bom, isso mostra que você é uma pessoa, sabe, bacana, uma pessoa muito boa, uma pessoa que deve ser boa de conviver, entende? É uma grande coisa da sua parte. Eu acho que é um motivo de orgulho até. Olha, deixei de viver a minha vida para viver a vida do meu filho. E é o que eu ia dizer. Desculpa eu divago um pouco, né? Estou tentando ser mais linear. Deixei de viver... É que esse assunto me emociona muito. Realmente eu venho para cá tentando trazer para vocês o máximo que eu consigo de conhecimento que eu acho que vai fazer diferença para você. Às vezes a linearidade foge um pouco. Deixei de viver a minha vida para viver a do meu filho. Tentei de tudo. O problema é que me culpo. Olha essa frase. Essa frase, eu fiz questão de trazer essa frase. Porque essa frase é... assim, a materialização daquilo que é a confusão, que é a cortina de fumaça do alcoolismo, que é aquilo que é dessa substância que vocês veem nessa frase aqui, que o alcoolismo se alimenta. Ele adora. Se o alcoolismo fosse uma entidade, se fosse, sei lá, um espírito, ele ia estar feliz com esse tipo de frase, porque ele adora esse tipo de frase. Ele adora, na minha cabeça, o alcoolismo adora esse conceito de desligamento emocional. Ele adora essa questão de, vive e deixe viver. Se fosse, sei lá, um demônio do alcoolismo, né? Não estou querendo trazer, é só uma ilustração, uma fábula, aqui, uma parábola, tá? Mas o alcoolismo estaria muito contente com esse tipo de frase. Deixei de viver a minha vida para meu filho para viver a do meu filho. Não, minha amiga. Não, isso aí não tem... Olha só, viveu a vida do seu filho... Não existe viveu a vida do filho. Não existe, pensa bem comigo. Não existe essa possibilidade.
Isso é uma frase que não faz o mínimo sentido. Eu deixei de viver a minha vida para viver a do seu filho. Você não viveu nem a sua e nem a do seu filho. Você entende isso? Você não viveu a vida de ninguém. E daí fala que o problema, eu tentei de tudo, o problema é que eu me culpo. Não, o problema não é que você se culpa, o problema é que você não está reconhecendo que você se desligou, que você voou, que você não viveu nem a sua vida e nem olhou para o seu filho, você se desconectou da sua vida. Se culpar por isso é o resquício de sanidade mental que sobra em você. E você fingir que você não está sentindo a culpa, você se desligar e não tentar entender os seus sentimentos, é o que vai te matar dia após dia emocionalmente e que vai fazer com que o seu filho tenha 3 vezes mais trabalho para conseguir vencer essa droga desse alcoolismo. Aí é dor misturada com dor, para dor, e dor, e dor, e dor, e vai misturando e distribuindo a dor, cheia de conceitos que não fazem o mínimo sentido. Deixei de viver a minha vida para viver a vida de ninguém. O problema é que você se culpa. O problema não é os sentimentos. O problema é a solução. Fugir dos problemas é o que vai trazer para você dor, sofrimento, é que vai matar você e vai matar o seu filho. E eu sou tão enfático porque pensa bem no que eu estou dizendo. Viveu a vida do seu filho? Nada, não viveu a vida do seu filho. Não tem como viver a vida de outra pessoa. Essa loucura de vive e deixe viver é uma loucura que grande maioria dessas clínicas pregam. Sabe por quê? Porque é difícil você ter conhecimento de qualidade sobre qualquer coisa, em qualquer lugar. É caro, inclusive. É difícil. E daí as pessoas vivem o quê? Uma mentalidade que alimenta o alcoolismo. Pô, desculpa, mas é porque assim, quando eu falo disso, vem muitas histórias na minha cabeça, tá? Muitas histórias que eu gostaria, e muitas histórias boas também, de que depois, de vezes que eu espero que isso sirva, né? Para algumas pessoas isso é muito claro, para outras isso não é tão claro. Eu gosto de ser enfático assim, porque é a minha forma de tentar assim, mostrar assim, com unhas e dentes que, cara, enxerga isso, olhe para isso. Com amor, com compaixão, com carinho, mas enxerga isso. Esclarece isso na sua cabeça. Porque daí a vida vai ficar muito mais fácil para você. Vamos ver. Opa! Olha, todas as vezes que eu penso que ela vai beber, eu fico transtornada. Porque eu temo pelas consequências? Pode ser. Pode ser. Pode ser, olha, se toda vez que a sua filha vai beber, você fica transtornada, cuidado. Pode ser que você teme pelas consequências, sim. Mas pode ser que você está temendo pelas consequências num nível que não é que é exagerado, tá? Eu falei, é bom eu esclarecer isso, né? É bom esclarecer isso, porque eu falei, olha, é normal você sentir tristeza, é normal você sentir preocupação, mas todos os sentimentos precisam ser examinados. O alcoolismo, ele se alimenta da falta de razão. Ele se alimenta da falta de clareza. Então, vamos esclarecer. Preocupações com a sua filha que bebeu demais. É por causa das consequências? Pode ser, mas você tem que calcular o cenário inteiro. Porque muitas vezes você fica transtornada, que você sabe que a sua filha vai beber, é uma emoção que já mostra, já parece, soa como um exagero, né? Porque o alcoolismo não é uma coisa, não é veneno, né? O álcool ele é um veneno que mata devagar, né? Ele não é um veneno, o dano não é agora. Então, transtornada vai tender a fazer você perder as condições de pensar claramente sobre como agir. E daí, provavelmente, você deve estar calculando exageradamente o risco daquele momento em particular. Ou minimizando o quanto você sente que você é capaz de vencer isso. Porque a preocupação de ficar transtornado é um cálculo que vem de quê? Do quanto eu acho que esse problema é aterrorizante, destruidor, e do quanto eu me sinto capaz para resolver ele. Então, esse cálculo seu, na medida, ele pode estar exagerado. Ele pode estar exagerado. E se toda vez que ela vai beber você fica transtornada, ele deve estar exagerado no risco. Né? Porque toda vez ela tem um risco iminente de morrer, para ficar transtornada, né? Porque transtornado é um risco enorme. Então é aí que você tem que olhar para os seus pensamentos.
Deixa eu ver se eu estou pensando, tá, será que eu não estou menosprezando alguma coisa? Será que eu estou deixando para trás alguma informação que é importante? Será que eu estou calculando exageradamente esse risco? Para que você vai fazer isso? Porque você precisa estar com a cabeça limpa para poder pensar nas estratégias para colher a sobriedade a longo prazo. Certo? Existe uma crença nossa, quase que muita gente tem essa crença, eu já tive, às vezes eu tenho que me livrar dela, de confundir preocupação com ocupação. Preocupação com ocupação, que é o quê? Você achar que quanto mais ansiosa você tá, mais você mostra que você se importa, mais aquilo é importante para você. Porque não é verdade. Quanto mais ansiosa você fica, é importante ter um nível de ansiedade, claro, é natural. Agora, se a sua ansiedade passou do nível que te leva a resolver aquele problema, que começa a te travar, aí você realmente precisa reexaminar isso daí. E isso pode ser um obstáculo na sua jornada de levar quem você ama a parar de beber. Eu vou até anotar isso, viu? Eu adorei isso aqui vai virar uma live inteira. Ansiedade exagerada. Vale uma live isso, gente? Vale uma live isso? Ansiedade paralisante. Eu fico transtornada. Vale uma live? Me conta aqui nos comentários. Vale uma live só sobre esse tema? Parece para mim que vale. Mas me contem aqui. Vale, né? Eu vou fazer uma. Eu acho que pode ser um obstáculo para você levar quem você ama a parar de beber. Você ficar transtornado e paralisado. Então eu vou montar um conteúdo legal aí para abordar esse assunto aí e tirar esse obstáculo do caminho. Já perdi muito com esse vício da bebida. Meu marido não tá nem aí. Olha, seu marido não tá nem aí? O que acontece? Quando você entender como o cérebro age no álcool, como o álcool age no cérebro, como o alcoolismo ele lida, como o alcoolismo mexe no processamento das informações, você vai perceber que você acreditar que o seu marido não tá nem aí é você misturar o conceito de alcoolismo com a personalidade dessa pessoa, com o raciocínio, com os valores dessa pessoa que você ama, tá? Então, cuidado para você não misturar. Como é que é o verbo? Como é que é essa frase? Cuidado, nariz de porco não é tomada. Nariz de porco não é tomada? É assim que fala essa frase? Nariz de porco não é tomada. Não confunda nariz de porco com tomada. Ah, meu esposo não está nem aí. Mas eu não vai dar tempo de eu explicar tudo isso hoje. Gostaria de saber como seus colegas veem, pois você mexe num vespeiro e que nem querem ter contato. Sabe que, olha, no começo, alguns colegas, os que acharam, olha, como é que meus colegas veem? É que assim, eu vivo numa bolha. Eu vivi muito tempo numa bolha. Eu trabalhava num prédio em que todo mundo pensava como eu. E eu convivia com psiquiatras que todo mundo pensava como eu. Então, assim, eu tenho pouco contato com psiquiatras assim, ou outras clínicas. Eu nunca trabalhei numa clínica de reabilitação que pensasse de outra forma. Não vale a pena eu entrar também em alguns outros detalhes. Tá? Não vale a pena. Mas assim, fazer o alcoolista parar de beber é mexer num vespeiro. Né? Você quer fazer o seu familiar parar de beber? Você é igual eu. Você está enfrentando um vespeiro. Vai ter gente que não vai gostar. E daí? Você vai viver escrava da opinião dos outros quando você tem convicção naquilo que você quer para sua vida? Então, vamos junto mexer nesse vespeiro. Eu tô mais doido para mexer nesse vespeiro porque assim, sabe o que acontece, Luísa? O que mais acontece? Nunca alguém com uma opinião assim, Vitor, eu acredito que isso aí que você prega não tem nada a ver, que olha só, você está fazendo mal para as famílias. Nunca aconteceu de uma pessoa vir buscar um diálogo comigo sobre isso, nunca aconteceu. E eu até talvez eu fizesse isso, dependendo da pessoa, se fosse educada, tivesse respeito, eu fizesse isso. Sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas, a maior parte dos profissionais, quando eu converso, eu explico sobre essa mentalidade, sobre os dados científicos. Quando é um profissional sério, ele a maior parte das vezes não viu os estudos, não leu a respeito. Eu envio esses estudos, já fiz isso várias vezes, eu já dei aulas em residência médica. Setembro agora eu vou dar um curso para psicólogos e psiquiatras de Porto Alegre, um curso online para profissionais. Então assim,
a galera me convida para dar aula quando eu falo disso. É isso que acontece. É isso que acontece. Mas eu não vou sair dando aula por aí. Eu faço poucas vezes isso. Eu dou algumas aulas, enfim, a pedido de colegas para dar uma força. Mas o que eu gosto e a minha paixão é estar aqui com vocês. É isso que me alimenta. É ver aqui, olha só. É ver aqui, ó, é ver o comentário da Zezé me dizendo assim, ó, Vitor, você me faz ficar de tanque cheio. Você também, Zezé, você também me faz ficar de tanque cheio. Esse é o meu prazer, é ver as coisas, a informação se transformar em resultado na vida das pessoas. É isso que eu gosto. E eu gosto de eu estar junto, eu gosto de eu estar fazendo. Eu gosto de eu estar aqui. Olha só. Por mais que eu ame, eu não suporto conviver com os males da bebida. Eu também não, mas quem é que vai suportar? Mas você pode amar a pessoa e não suportar os males da bebida. E isso virar combustível para você atacar o inimigo e não a pessoa que você ama. Certo? Agora, não suporto pessoas que bebem. Uma coisa é a pessoa que bebe. Outra coisa é o comportamento da pessoa quando ela está alcoolizada. Se você não suporta pessoas que bebem, né, você tá agredindo os familiares de todo mundo que está aqui. Porque está agredindo a pessoa. Então, cuidado. Nariz de porco, como é que é? Cuidado para não confundir tomada. Focinho de porco não é tomada, né? Falaram assim, ó, focinho de porco não é tomada. Uma coisa é a pessoa, né? Amor contra o alcoolismo. Se você acha que odeia as pessoas que bebem, olha, você está agredindo todo mundo que está aqui. Ó, ele mesmo vem... Tá, não vai dar tempo de eu responder isso, tá? Elma, fica para próxima. Gente, estamos juntos nessa bolha, né? Somos 1%, gente. Amanhã vai ter live às 6 horas da tarde, podcast Amor contra o Alcoolismo. E olha, já marquei a data da próxima semana Amor contra o Alcoolismo. Dá uma olhada lá no meu perfil do Instagram e se inscreve para a próxima semana Amor contra o Alcoolismo. Uma boa noite de segunda-feira. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Foi um prazer e tchau! E o Instagram, velho Instagram, que ele me expulsa, né? O pessoal do Facebook sabe disso. O Instagram me expulsa. Estamos juntos nessa bolha. Muitíssimo. Que legal, gente. Muito prazer de estar aqui com vocês nessa live. Ó, eu já marquei a data da próxima Semana Amor contra o Alcoolismo e vou deixar aqui o link para vocês. Quem não sabe o que é Semana Amor contra o Alcoolismo, é um evento online e gratuito que eu faço algumas vezes, tá? Não é sempre que eu faço, em que tem uma série de vídeos organizados mostrando o passo a passo de como levar quem você ama a parar de beber, certo? Então, participe da Semana Amor contra o Alcoolismo, é um evento super legal, é super interessante, certo? E uma boa noite para vocês e tchau! Encerrando aqui. Vamos ver. São 3 plataformas. Olha, bastante gente no YouTube fazendo perguntas. Vamos ver. Dor transformadora em dor. Para mim vale uma live. Vale uma live. Tá anotado, tá, Terezinha? Tá anotado, vai ter uma live. Focinho de porco não é tomada. É isso aí, essa aí é boa, né? Focinho de porco não é tomada. É focinho de porco não é tomada. Eu esqueci na hora. Vitor, eu ficava transtornada a noite inteira acordada. Estava remando no escuro. Não tinha conhecimento de formas adequadas de lidar. Após suas lives e vídeos, hoje está menos tenso. É o antídoto. Eu acredito nesse antídoto. Cara, como é que não vai se sentir melhor você entendendo como resolver um problema que está acontecendo? Né? Isso é natural, é esperado. Dr. Vitor, cresci com um irmão mais velho dos homens bebendo e aprontando. Meu chão saiu dos pés quando meu marido caiu nessa. Terezinha, eu não sei no que você acredita, Terezinha. E nem quero dizer você acreditar em nada, mas pensa só o seguinte, a vida está te colocando um desafio do alcoolismo, colocou dos teus irmãos, aí você está vendo seu filho agora ter isso daí. E sabe o que vai acontecer, Terezinha? O que tende a acontecer? Tem 2 opções, Terezinha. E agora, olha, é pesado o que eu vou dizer agora, mas tem 2 opções e você sabe disso. Talvez você não saiba da segunda. A primeira você sabe. A primeira opção
é você continuar com o que você já sabe, fazendo do jeito que você fez da última vez e tendo o resultado que você teve da última vez. A segunda opção, Terezinha, é a que eu te recomendo. É você aprender, Terezinha, entender e ter os resultados que outras dos e-mails que eu recebo direto eu estou postando lá no meu Instagram depoimentos de mães que passaram, ó, igual a Mara está falando aqui, ó, Terezinha, que você vai aprendendo, você vai ficando mais tranquila, mas não porque, eu estou mais tranquila porque agora eu lido melhor com o meu sentimento, mas a vida está uma droga. Eu não espero que isso aconteça com você. Eu espero que a dor melhore na medida em que você cuidar melhor de você também, mas na medida em que você vê que as coisas estão melhorando a partir das coisas que você faz, a partir do poder que você tem, de você conseguir usar o poder que você tem. Você tem um poder enorme, não esqueça disso. Só que você só precisa entender como usar esse poder para despertar e causar essa mudança que você deseja. Então não perca, não tire os pés do chão. Não tire os pés do chão. Coloca um pé no chão. Beleza, teus irmãos, teu irmão mais velho, né? Cresceu com ele bebendo e aprontando. Foi uma droga. Agora você está vendo seu filho bebendo e seus pés caíram, né? Meu chão saiu dos pés. Quando você viu seu filho cair nessa. Então o que você vai fazer? Volta o seu pé para o chão. Um pé por vez. E vai começando a dar os seus passos para você aprender e entender como lidar com essa situação para fazer o seu filho parar de beber. E aí você vai se sentir muito melhor, muito mais segura e você vai ver que existe um caminho sólido para fazer isso, certo? Uma boa noite de segunda-feira, espero que tenha sido boa a live para vocês. Para mim foi um grande prazer e até a próxima. Tchau!